Bom dia, bom dia. Fala pessoal do primeiro ano do ensino médio do Colégio Connect, eu sou o professor Ravi. Estamos começando a aula de redação do dia 24 de março. Com essa cara inchada, né? Mas isso aqui não é sono, estou passando por um processo alérgico e por isso estou assim. Seguinte, pessoal, o tema de hoje, já pega o caderno aí para anotar, beleza? O tema de hoje é um tema que nunca caiu no Enem ainda, nunca caiu, é um tema esperado, tá? Para se cair, talvez esse ano, talvez ano que vem, ou talvez até quando vocês mesmos forem fazer o Enem, beleza? Então fiquem ligados. O tema é o seguinte: a era da tecnologia e o futuro da educação no Brasil, beleza? Então, mais uma vez, a era da tecnologia e o futuro da educação no Brasil. Anota aí, para já começar aí pensando no que escrever, tá bom? Mas vê só, dessa vez eu não vou conseguir passar para vocês textos base, beleza? Quando eu passo o texto base é porque são provas do Enem, né? E aí eu já pego os textos base do Enem, tá? E já coloco para vocês. Mas dessa vez não tenho como adivinhar o que cairia como texto base, tá? Então é importante que a gente estude tudo que a gente possa estudar, né, sobre o tema, beleza? Eu já dou uma dica aí para vocês para dar uma pesquisada sobre EAD. Para quem não sabe, o EAD é uma sigla para ensino ou educação à distância, beleza? Que funciona através aí da tecnologia, né? Mas quando a gente faz uma redação do Enem, é sempre bom a gente pensar um pouco fora da caixinha, beleza? Então, assim, vamos pesquisar também sobre outros temas, sobre outras questões que envolvem a tecnologia e a educação, tá? Não só o EAD, mas também a questão aí das videoaulas, né, de grupos de estudo, aplicativos, jogos, beleza? Vamos pensar em formas de trazer a tecnologia para a sala de aula, tá? A gente sabe aí que antigamente, né, as pessoas tinham que viver apenas com livros para estudar, né? Hoje em dia não é só isso, né? Inclusive a gente tem livros online, né? A gente tem um Kindle aí para quem não conhece, né? Vamos dar uma pesquisada sobre o Kindle. Para quem não sabe como se escreve Kindle, se escreve Kindle, beleza? Então já dá uma pesquisada aí também sobre como funciona esse tipo de mídia, né? De texto. Então é isso, pessoal. Vocês vão ter que dar uma pesquisada sobre o tema, beleza? Então vou fazer uma breve revisão sobre o que a gente tem visto, tá bom? Eu sei que muita gente já anotou, já estudou, já reviu, já viu de novo e etc, tá? Mas vamos fazer uma breve explanação. Vê só, o que a gente precisa ter numa redação no formato do Enem, né? Do gênero dissertativo argumentativo. Vê só, então a gente tem introdução, 2 parágrafos aí de desenvolvimento e um parágrafo aí para concluir, né? Uma conclusão. Então, na introdução, a gente precisa de 3 coisinhas, né? A gente precisa começar o nosso texto com a contextualização, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um apanhado histórico, né? Porque geralmente a problemática, né? O que o tema traz, ele vem já de um tempo, né? Você tem como fazer uma retrospectiva, né? Como era diferente antes, como começou, né? Enfim. Então, você fazer uma retrospectiva, né, um apanhado histórico, ou começar aí citando algum documento importante, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como a Constituição Brasileira, beleza? Então, vamos começar com a contextualização, tá? Para aí, depois, né, na segunda frase da introdução, trazer a sua a sua tese, que a gente chama, né? A tese. Aí na tese você vai poder trazer já o tema em si, né? Como a gente fala, você não vai trazer o tema e jogar na cara do leitor de começo, né? Então começa com a contextualização, depois vai para a tese. Aí na tese você traz o tema, né? Deixa lá bem explícito qual é o tema da sua redação, né? Que claro que o leitor já vai saber, mas para deixar o texto amarradinho, né? É importante a gente fazer isso. E a terceira frase da sua introdução, você vai colocar aí o que a gente chama de encaminhamento argumentativo. E o que seria esse danado? É só aquela frasezinha aí para deixar o texto bem amarradinho, né? Para deixar o texto que a gente chama aí de coeso, né? Com bastante coesão. E aí você vai colocar essa frase que seria algo como portanto, deve-se analisar o que o tema
sugere ou se não é algo como, portanto, deve-se observar as nuances deste tema, né? Enfim, só uma frase besta que vai dizer que você vai começar a argumentar, beleza? Naquele vídeo que eu passei para vocês tem vários exemplos, né, de encaminhamentos argumentativos, né? Aquele vídeo extra que eu passei na aula passada, beleza? Quiser dar uma olhadinha lá, pode dar uma olhadinha, vai ser bem bacana. Então aí a gente terminou a introdução, vamos para o desenvolvimento, né? São 2 parágrafos aí, então você tem que abordar no mínimo 2 ideias diferentes, né? Cada parágrafo com uma construção de ideia diferente, beleza? Sobre o tema. Então o que a gente vai fazer no desenvolvimento? A gente vai argumentar, beleza? Argumentar e se posicionar, tá? Então o que seria argumentar? Argumentar seria você falar sobre as causas e as consequências do tema proposto, beleza? Como assim causa, tá? Você vai dizer nas causas, né? Você vai falar sobre as causas, você vai falar sobre o porquê de aquilo ali está acontecendo. Por que aquilo acontece, né? O que causa aquilo ali? Beleza? Já as consequências, vocês já sabem como fazer, tá? Então é isso. Nos 2 parágrafos a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. É importante que a gente se posicione nesses parágrafos, tá? Então você vai dizer aí que tal coisa é muito importante ou que tal coisa é um absurdo, tá? Então a gente tem que se posicionar na argumentação, tá bom? No desenvolvimento, beleza? Então é isso, vamos argumentar, falar sobre causas e consequências e se posicionar, tá? É importante também que a gente faça citações, né, de dados, então dá uma pesquisada aí, fala sobre dados que envolvem o uso da tecnologia em sala de aula, né, ou qualquer outro tema que venha a cair, beleza? Vamos falar citações, vamos colocar citações de filósofos, de músicas até, tá? Claro, vamos ter cuidado com a música que a gente vai escolher, beleza? Então é isso, a gente chega então na conclusão. Na conclusão, a gente também vai precisar de 3 coisinhas, tá bom? Primeira coisa, o encaminhamento da intervenção, tá? Então é mais uma frasezinha daquelas, né, como encaminhamento argumentativo, que vai deixar sugerido que você vai fazer uma intervenção, né, uma suposição não, uma proposta, né, de solução, de mudança desse quadro, beleza? Então é aquela frasezinha que diz mais ou menos assim: portanto, devemos pensar em como solucionar a problemática, tá? Então nesse tema, né, já que não existe aí uma questão problemática, né, esse tema que a gente está trazendo hoje, você vai pensar então em formas de ampliar, né, o uso da tecnologia, ou de incentivar o uso da tecnologia, ou de implementar mais o uso da tecnologia em educação, beleza? Então vamos pensar em formas concretas, tá? Então na conclusão a gente tem que ter um encaminhamento da intervenção, e aí o segundo ponto já é a própria intervenção, né? A conclusão é um parágrafo bem simples, bem pequeno, tá? Então na intervenção aí você vai sugerir, né, um incentivo. Agora vamos pensar em formas mais práticas, mais diretas, tá? Então não venha só com isso que eu falei agora, como devemos incentivar o uso da tecnologia. Não, você tem que ter um agente, né? Quem é o agente? Pode ser o governo, pode ser as escolas privadas, as escolas públicas, né? As secretarias de educação, né? Então agentes são pessoas ou instituições responsáveis para fazer a mudança, tá? Então a gente tem que ter o agente e a ação, tá? Qual vai ser a ação de fato? Então vamos pensar aí direitinho em como que a gente vai fazer isso, beleza? E a última parte da conclusão, a gente vai fazer apenas uma frasezinha de fechamento, tá? Para a gente fechar a nossa redação e deixar ela mais uma vez aí bem coesa, tá? Uma frase como com tais medidas, né? Com tais medidas podemos podemos inferir que vamos conseguir superar, né, esta tal problemática, né? Nesse caso da nossa redação tem problemática, né? Mas aí poderemos melhorar, poderemos
agregar a educação, enfim, vamos pensar aí em formas de fechar o nosso texto, tá? E é isso, ponto final, acabou o texto, é isso aí, redação nota 10. Beleza? Então, mãos à obra, o vídeo já passa de 10 minutos aí, tá? Acho que essa foi a aula mais longa, né? Então, só para fazer uma revisão e dizer o tema aí para vocês, tá bom? Então, abraço, mãos à obra.